Pode começar, o seu nome? José António Marques. Já está cá há muitos anos em Mursa? Eu sou de cá, nasci cá há 70 anos. Ah, é? Então, e que tal é Mursa do passado com o presente? Que comparação é que faz? A comparação é muito pela positiva, em relação ao passado, atualmente é muito positiva. Embora a nossa vila não seja assim das mais desenvolvidas da região, mas é muito positiva em relação à minha geração, à minha juventude. Nesse tempo era muito mais, não havia as condições que há hoje, nem comparação. Mas se calhar a nível das relações eram muito mais amigáveis, havia uma mais... pessoais, sim, entre as famílias, sim. havia uma proximidade muito mais humildade, mais amizade entre as pessoas. Uhum. Hoje há mais individualismo, mais egoísmo. Penso que é assim que se faz. Quando veio para Mursa, ou quando começou, ou quando nasceu em Mursa, em termos do trabalho, que atividades é que desenvolvia, mesmo a nível dos seus pais, dedicavam-se à agricultura, tinham empresas? Olha, no que me toca a mim, eu sou de uma família muito humilde. Os meus pais chamavam na altura jornaleiros, o meu pai principalmente, faleceu com 47 anos, eu tinha 6 anos de idade. Ficámos 3 filhos a ser criados pela minha mãe, também já falecida, e eram tempos difíceis, como deve compreender, não é? A minha juventude foi passada, ainda era o mais novo dos 3 e fui dos que tive talvez mais mimo, apesar de tudo, das dificuldades que havia na vida. Tive mais mimo que nem sequer cheguei a trabalhar no campo, fui logo diretamente assim que fiz o segundo grau da instrução primária, fui para a arte de alfaiate, com 11 anos. Era a nossa universidade, era essa, nessa altura. Uns iam para barbeiros, outros sapateiros, outros para alfaiates. Eram as profissões que existiam na altura, porque os estudos eram só para aquelas famílias mais poderosas. Nesse tempo era assim. Portanto, daí fiz a minha universidade de alfaiate até aos 19, 20 anos, onde fui para o serviço militar. Fui mobilizado para na altura chamámos-lhe as colónias, a província de Moçambique. Lá fiz o meu tempo de tropa como tinha obrigação na altura, não é? Andei lá 26 meses em Moçambique. Então sofreu os horrores da guerra. Exato. Embora não fosse dos mais sacrificados, porque eu tinha uma especialidade no serviço militar, que era só de... não podíamos andar até pelo mato, estamos sempre em aquartelamentos, era de transmissões. Daí fiz o serviço militar, regressei à base. Casei no espaço de um ano e voltei. Gostei da vida lá, voltei. Moçambique. Em má hora, porque nós na altura tínhamos a mentalidade incutida, que nos incutiam os governos de então, que aquilo era nosso. Eu voltei para lá, confiante. Que melhores oportunidades teria? Em 1975 deu-se o que se deu lá, porque cá já se tinha dado 25 de abril em 74. Tivemos que, não sei, vocês talvez não são dessa geração, não estejam, ou estarão a par, não sei. Tivemos que regressar como podemos, uns para um lado, outros para outro, mas à força, praticamente. E quando cheguei cá, olha, tive a sorte de concorrer para uma vaga que saiu como leitor-cobrador de eletricidade e água, em 1975, porque nessa altura a eletricidade ainda era explorada pelos municípios. Só depois, em 79, o nosso município é que cedeu à EDP, à atual EDP. Portanto, nesses 5 anos, fiz o serviço de eletricidade como leitor-cobrador. E a água também. Fazíamos as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, e aí mantive-me até 2002, que fui aposentado. Na altura, a questão da eletricidade e das águas, nestes meios mais pequenos, era difícil. Era difícil, portanto,
Em parte era muito reduzido, porque nesses anos, em 75, ainda não havia eletricidade em todas as habitações. Era um número muito reduzido em relação ao que é hoje. Na água exatamente a mesma coisa. Portanto, era um número reduzido, se houvesse aí 200 consumidores aqui na nossa vila, vila englobando até o concelho, seria muito no ano de 75. Atualmente não tem comparação. Em termos de transporte, Transporte não havia a facilidade que há hoje de transportes. Mas, por exemplo, como cobrador... Nesse tempo como cobrador, tive que adquirir uma motorizada, coisa que nunca tinha andado, embora já tivesse a carta de condução de automóvel, mas de motorizada não. Mas as possibilidades para comprar automóvel por mim não havia. Os serviços nessa altura também eram escassos, as condições eram escassas nos municípios. E então andei 7 anos de motorizada a fazer a cobrança no meu concelho de eletricidade e de água. Deslocava-me todos os dias para as aldeias, fazer esse serviço. Mais tarde, depois, começaram-nos a distribuir uma viatura na medida do possível, embora também essa viatura não chegasse para as encomendas, porque havia sempre serviço para ela, outros vinham também, queriam a mesma coisa e tal, e andámos assim. A coisa lá foi andando e penso que atualmente, eu já estou aposentado há 13 anos, atualmente as condições são muito melhores, mesmo a nível de instalações não tem comparação. A nível de instalações não tem comparação. Aliás, a informática também veio dar outras condições ao pessoal. E pronto, era o que havia na altura, não é? Era o que havia na altura. Percorria então muitos quilómetros para fazer... Muitos quilómetros. O nosso concelho não é muito grande, mas a minha deslocação maior era ali para a Terra Fria, chamámos-lhe a Terra Fria, que é a zona da Carva, a aldeia da Carva, não sei se conhecem. São 22, 23 quilómetros, era a distância maior. Mas tínhamos que correr todos os meses. Alguma história, nunca teve que fugir de uma vaca, de um boi? Aquilo era sempre muito pacífico. Isso não, mas de cães sim. De cães a gente batia à porta dos consumidores e tinha que estar sempre com 4 olhos, porque às tantas era ferrado. É rara a casa na aldeia que não tenha um animal desses, não é? Portanto, esse era um serviço assim um bocado ingrato, porque era feito porta a porta e consoante as condições do tempo tínhamos que aguentar isso tudo, não é? Chuva, vento, frio, sol, era um serviço externo que porta a porta era feito assim. Mas como não há nada sem sacrifício, lá me fui aguentando, porque eu estava muito bem em Moçambique, mas tive que voltar. Tive a sorte ainda, de além do meu esforço, de apanhar trabalho. Exatamente. De apanhar trabalho, sim. Na altura, depois, em termos das leituras, eram enviadas todas por carta? Como é que funcionava o processo depois de cobrar? E também fazia a cobrança? As leituras eram feitas na hora em que fazíamos a cobrança. Íamos fazer a cobrança do recibo da água, correspondente sempre ao mês anterior. E trazíamos a leitura para ser lançada para o mês seguinte. Não havia informáticas, era tudo manual e era tudo por continhas de cabeça. Havia uns livros de registro enormes para registrar os consumidores e as contas de cada um, e depois, portanto, não havia informática nenhuma, era tudo manual. Mais tarde, em 1979, apareceu uma empresa a oferecer serviços já com informática, e os recibos já iam com os cadernos de leituras, já iam para essa empresa e vinham de lá era em Midões, e já vinham de lá já feitos por computadora. Nós cá era só separá-los e partirmos para as aldeias para as cobrarmos. Ok. Quer partilhar mais alguma história connosco? A história é sobre o meu serviço que tive que hoje estou aposentado devido a ele, é que, pronto, não tem comparação. Mais uma vez repito, não tem comparação o trabalhar dessa altura, as condições dessa altura para as duas. A nível de consumidores, era um número muito reduzido em relação ao que é de hoje. Sobre isso, não tenho mais. Havia também estava a ver se me lembrava, havia também muitas condições no abastecimento. Atualmente a nossa vila já não tem falhas de abastecimento.
em qualquer lado, seja ponto alto, seja ponto baixo da vila. Nesse tempo não, nesse tempo nós, quando batíamos à porta, sabe como é? Batíamos à porta para cobrar uma coisa que as pessoas durante o mês se tinham dado a queixar com faltas de água, principalmente naqueles pontos mais altos. Quem suportava as reclamações era o pobre do funcionário que batia à porta por cima. Era isso. Ok. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas palavras. Tá? Nada. Obrigado. Pronto, se tiverem mais alguma coisa, já sabem.